Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados, amém, graça e paz a todos vocês. Estamos ao vivo para toda a terra via YouTube e Facebook. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus por essa noite, por essa semana, pelo mês, pelo ano, pela vida, por tudo e por todas as coisas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela tua graça que está em nossas vidas. Nesta noite queremos te reconhecer, te glorificar e te exaltar, e que a revelação da tua palavra seja dada a cada um que vai receber agora a ministração profética e apostólica. Que os teus anjos ministrem sobre nós, sobre todos aqueles que vão estar assistindo ao vivo agora, em todos os lugares na face da terra. Que a graça seja revelada, que o apostolado seja revelado, haja sobre todos vocês espírito de sabedoria e de revelação. Que a ministração angelical, que a manifestação do Espírito Santo seja dado a cada um para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? E uma salva de palmas ao Senhor nosso Deus. Abba, Pai, glória a Deus, amém. Pode se assentar, abençoados, graça e paz. Graça e paz a você aí no Facebook, estamos ao vivo. Graça e paz a você aí no YouTube, estamos ao vivo para toda a terra. Olha, se você ainda não tem o nosso livro MGA, série Graça Apostolado, volume 7, adquira, tá? Adquira porque é muita revelação, muito entendimento. Você cresce em graça através da leitura, né? Está escrito, antes crescei na graça e no conhecimento. Como é que se cresce na graça e no conhecimento? Através da leitura, através do ensino. Esse livro aqui, o volume 7, tem 3 apostilas. Cada livro contém 3 apostilas. Nesse aqui, um outro nível da fé, povo eleito e predestinado, gentios, e libertação em graça. Então, você que não tem ainda, é o lançamento mais recente, né? O lançamento foi dia 12 e 13 de março, agora no Mover MGA 25 anos. Se você não tem, adquira através do nosso site graceapostolado.com ou através da nossa rádio mgaonline.com. Tá? Você encontra o link lá, ou então através dos vários grupos MGAs que nós temos, né? Grupo MGA de WhatsApp, Brasil 1, Brasil 2, Brasil 3, Rio Grande do Sul e tantos mais espalhados no Brasil, tá? Não fique sem, porque através desse apostolado você cresce em graça. Bíblia, papel e caneta, tá na mão aí? Bíblia, papel e caneta. Vem comigo no assunto novo hoje, entendendo 1 Timóteo 2. Entendendo, hoje tem excelências e revelações, hein? Você aí que está no grupo MGA, graça e paz. Você que está ao vivo aí no YouTube, graça e paz. Você que está no nosso site, graça e paz. Você que está no Facebook, graça e paz. Pega a sua Bíblia aí, papel e caneta e vamos crescer na graça e no apostolado. Entendendo 1 Timóteo 2, quem já achou, diga amém. Caneta na mão, hein? Porque hoje nós vamos passear aqui na Bíblia e receber esta graça e esse apostolado que nos é dado por fé. 1 Timóteo 2, Paulo começa assim, verso 1. Exorto, pois, antes de tudo, sublinha aí, ó, que se façam. Isso aqui foi escrito para o pastor Timóteo, Paulo, o apóstolo, Timóteo, debaixo do seu apostolado. Ele disse, eu exorto, antes de tudo, que se façam. É preciso fazer. Eu tenho que fazer, vocês têm que fazer, toda a igreja tem que fazer. Esse ensino de Paulo para Timóteo é o apostolado para o pastor de tal igreja. Interessante que quando Paulo deixou registrado para Tito, para Timóteo, para Filemão, ele deixou claro a instrução como que ele deveria, como pastor, guiar ou pastorear a igreja em graça. E faz parte da instrução apostólica pastoral que se façam o quê?
toda igreja em graça deve fazer. Toda igreja deve fazer, né? Todo filho de Deus tem que fazer. Quem está em Cristo deve fazer o quê? Que se façam súplicas, olha lá, orações, intercessões, para aí, que vem de intercessão, que vem de interceder. Olha, eu já ouvi tanta besteira por aí que é até vergonhoso falar. Tem um aí no Rio de Janeiro que fala que nem ora mais em nome de Jesus. O escândalo é tamanho, o absurdo, a heresia, a ignorância, a altivez, a falta de conhecimento, a falta de temor, né? O apostolado de Paulo, que recebeu a revelação da graça para a igreja nesse Novo Testamento, nessa nova aliança, nos instrui ao quê? A fazer súplicas. Vê que não é o MGA. Não, eu preciso falar isso. Ah, lá no MGA. Não, não é o MGA. A Bíblia é uma só para toda a igreja. Amém, abençoado? Isso aqui é para a igreja. Onde está a igreja? Está em Santo André, está em São Paulo, está no Brasil, está na face da terra. Isso aqui não pode mudar. Ninguém na terra pode mudar. Falar que não precisa mais, que era para aquele tempo. Quem está entendendo? Isso aqui é apostolado, não pode mudar. Todavia, eu já vi alguns mudando por aí. Mas é heresia. Quem conhece a palavra não vai cair, não vai engolir isso aí. Está escrito, ó. Antes de tudo que se façam. Antes de tudo que se faz. Alô, quem é que tem que fazer? Eu, você, nós, a igreja. Está claro? Que se façam. Fazer o quê? Súplicas, orações. Tem gente que já não ora mais. Está fora do apostolado ou não está? Está fora do apostolado. Paulo está mandando fazer. Súplicas, orações, intercessões. Para aí. Eu não vou nem chamar de pastor, porque é vergonhoso falar que eu vi um pastor. Não pode se chamar de pastor uma pessoa desse nível. Eu já vi pessoas zombar, satirizar de intercessores. Aí distorce, dizendo que Jesus é o único intercessor. Bom, na qualidade de Jesus não existe ninguém. Eu não preciso nem falar isso, né? Quando Paulo fala que Jesus é o mediador entre Deus e os homens, não precisa nem falar. É claro que ele é o mediador. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Está claro ou não está claro? Então, é impossível, não se pode comparar uma ovelha intercessora ou intercessor com Jesus intercessor. Não posso comparar. Em Romanos 8 diz que o Espírito Santo intercede por nós. Paulo disse em Romanos que Jesus é o intercedor, ele intercede por nós. Então, Jesus, ele é intercessor em maiúsculo. Nós, as ovelhas, intercessores em minúsculo. Está claro ou não está claro? Como Jesus é apóstolo em maiúsculo. Hebreus 3, e eu, apóstolo em minúsculo. Como Jesus é pastor em maiúsculo. E eu, pastor em minúsculo. Então, tem coisas, tem aberrações que não dá para aceitar, né? Porque, primeiro, regra básica de fé. Diga comigo, o que está escrito não pode ser mudado. Se você quiser escrever, isso é regra básica de fé. Regra básica. Se tiver escrito, isso é regra básica, não pode mudar. Não é o MGA, não é o pastor Marcos, não é o irmão João, não é a irmã Maria, não foi em 1980, não é que agora no século 21, não é que no século I, não interessa. O que está escrito não pode ser mudado, não pode ser alterado. Está claro, abençoado? Isso aí eu não precisava nem falar, porque a Bíblia, ela não vai ter outra Bíblia. Eu não canso de falar. Efésios 2:8. Quem que escreveu aos Efésios? Paulo. O que Paulo disse aos Efésios? Pela graça sois salvos. Porque ele disse para os Efésios, e eu não sou efésio, eu sou andreense, paulista, brasileiro, então eu não sou salvo pela graça? Fica claro que o que Paulo disse é universal? É universal, independente do ano, independente do sexo, independente da língua, se é inglês, se é português, independente da raça. Salvo pela graça. Ele escreveu para os Efésios,
Mas quem está em Cristo é salvo pela graça. Se os Efésios estavam em Cristo, é salvo pela graça, então também sou salvo pela graça, também estou em Cristo. Está claro ou não está claro? Preciso entender dessa forma. Então, diga comigo, o que está escrito não pode ser mudado. Essa é a diferença do MGA, hein? Ou uma das diferenças, uma das evidências. Eu tenho visto, já não são mais alguns, eu tenho visto muitos estão mudando por aí. Mudar a Bíblia não dá, né? E como é que muda a Bíblia? É só não citar ela. O tal pregador aparece e começa a falar um monte de coisa e não cita o que está escrito. Está percebendo? Está entendendo? Como que a pessoa muda? Ele fala como que é, mas não cita. Porque se ele citar, vai contra. Então ele não cita. Eu tenho visto isso aí. O pregador aparece, ou um homem aparece, né? E começa a falar coisas, e começa a falar coisas, e começa a falar coisas, mas não fala o que está escrito. Quem está entendendo? Porque se você for ver o que está escrito, o cara vai passar vergonha, hein? Tem gente dizendo aí que já nem ora em nome de Jesus. Jesus falou, tudo que perdiz é o Pai em meu nome. Está claro ou não está claro? Jesus falou, tudo que pedires ao Pai em meu nome. Isso foi Jesus. Você vai ler Paulo. Paulo falou, nome dado acima de todo nome para o nome de Jesus. Paulo orava em nome de Jesus. Como é que parece alguém dizendo que não ora em nome de Jesus? Você está louco. Se você não quer orar em nome de Jesus, o problema é seu. Você não pode doutrinar a igreja. Está claro ou não está claro? É problema da pessoa, se ele quer orar em nome de Maomé, em nome do Chico Xavier, do Buda, ou em nome de ninguém. Isso é um problema pessoal da pessoa. O que um homem de Deus não pode fazer em hipótese alguma é desdoutrinar a igreja, que foi doutrinada conforme está escrito. Quem está entendendo? Então, olha lá, ó. O tema hoje, ó, entendendo 1 Timóteo 2. Olha como que o apostolado de Paulo para um pastor chamado Timóteo que ia passar para a igreja. Então, se eu sou pastor aqui no MGA, hoje eu sou Timóteo, debaixo do apostolado de Paulo. Está entendendo a analogia? Então, se Paulo é um apóstolo e ele mandou para Timóteo, Timóteo já morreu. Então, Paulo escreveu para mim, eu estou no lugar de Timóteo, porque eu sou pastor nessa igreja. Como que eu devo fazer nessa igreja? Irmãos, segundo a instrução de Paulo, verso 1, que se façam súplicas, orações, intercessões e em tudo dou graças, ou seja, ações de graça por todos os homens. Quer escrever? Diga comigo. Essa é a instrução de Paulo para a igreja. Alguém diria, mas não é a instrução de Paulo para Timóteo? Ela vai chegar na igreja, a instrução, abençoado. Pegou? É a instrução de Paulo para Timóteo, mas vai chegar aonde essa instrução? Vai chegar na igreja. Né? Porque o Timóteo era um pastor. Paulo ia para um lugar, Timóteo foi para outro. O Tito foi para outro lugar. O Filemão foi para outro lugar. Mas o apostolado é o mesmo. Olha o verso 2. Então façam isso por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Para aí. O Espírito Santo está mandando falar. Eu não quero saber se você é da direita ou se você é da esquerda. Tá? Não quero saber. O assunto aqui não é se você é da direita ou se você é da esquerda. O assunto aqui é se você é crente, se você é cristão. 1 Timóteo 2, verso 2, você deve orar por todos os que exercem autoridade. É uma vergonha um crente, um cristão da esquerda perseguir o presidente. Seja quem for o presidente. Vamos ser imparcial. Para não falar assim, olha lá, ele está defendendo, eu não estou defendendo ninguém, estou defendendo a palavra. Eu estou na palavra. Vou falar pela terceira vez. O assunto aqui não é se você é da direita ou se é da esquerda. O assunto aqui é se você é cristão. A instrução de Deus que passou por Paulo e chegou na igreja é que se façam orações, súplicas, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade. Você que não ora pelo seu presidente, você que satiriza, que zomba, que faz piadinha, que persegue, você já está reprovado por Deus, se você faz isso.
Dependente de qual igreja que você é. Se você está em graça, se você está na lei, se você não interessa. Você que é cristão, você que tem uma Bíblia e faz piadinha com o presidente, zomba do presidente. A Bíblia fala que é para você estar orando por ele, hein? Amém, irmão? Amém. Não é para você fazer piadinha, para você zombar, para você perseguir. Ou não é isso que está escrito? Vou falar pela 4ª vez. O assunto aqui não é se você é da direita ou se é da esquerda. Está claro ou não está claro? Deus não está perguntando se você é santista, palmeirense ou corintiano. O assunto não é esse. A instrução aqui não é parcial, não é partidária. A instrução não é partidária. A instrução é para cristão. Você é cristão? Eu não vou nem perguntar a ramificação. Ramificação, porque o cristão se ramificou. Foi para o catolicismo, foi para o evangélico, foi presbiteriano, foi para o batista, está em graça, está debaixo da lei. O cristão se ramificou. É como uma árvore com vários galhos. A árvore é Cristo. Existem vários galhos. Então, a instrução não é partidária, não é parcial. A instrução é para todos os galhos, para todos os ramos que estão ligados na videira. Amém? Qual é a instrução? Verso 1, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Está claro ou não está claro? Uma pergunta básica, eu estou mudando o que está escrito? Eu estou passando o que eu penso ou o que eu acho? Como deve ser, eu estou passando? Não. Mas como está escrito? Ou não é isso que está escrito? Então a pergunta é uma só. Está escrito ou não está escrito? Tá. Então não se pode mudar. Amém? E se não se pode mudar, que já seria um erro, um equívoco, você imagina quem não está praticando e piora para quem está zombando, satirizando. Pela 5ª vez, o assunto aqui não é se você é da direita ou se é da esquerda. O assunto aqui é se você é cristão. Isso aqui é instrução para cristão. Posso ouvir um amém? É assim que devemos viver. É que o presidente lá, ora por ele, irmão. Ora a Deus por ele. Não é a instrução que está escrito? É que o presidente X, o presidente Y, o assunto não é esse. Ora por ele, está mandando fazer isso. Amém? Verso 3. 1 Timóteo 2,3. Pois isto, circule na sua Bíblia, isto. Isto o quê? Verso 1. Que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos essa solidariedade. Isto, verso 3, é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então você que quer viver para a glória de Deus, você que quer ter uma vida aprovada por Deus, deve viver como está escrito. Alô, não está escrito aqui para você perseguir, para você falar mal, para você xingar, para você fazer piadinha, escarnecer. Não está escrito isso. Está escrito o quê? Para você orar, para você interceder. Está claro ou não está claro? Ou só eu que estou vendo isso aqui na Bíblia? Hã? Então diga pela fé. Diga assim, ó, eu preciso tomar uma posição diante de Deus, diante dos anjos, diante dos homens. Amém? Essa é a instrução. Agora, essa instrução, todo líder, pastor, profeta, apóstolo, evangelista, pregador, todo líder espiritual deve e tem que passar essa instrução. Não tem outra. Eu não sou católico, mas o líder do catolicismo que tem uma Bíblia na mão tem que ensinar isso aqui. Eu não sou evangélico, mas o líder do evangélico que está lá com a Bíblia na mão tem que ensinar isso aqui. Eles estão com a Bíblia na mão. O Papa tem a Bíblia, o padre tem a Bíblia, o pastor da lei pentecostal tem a Bíblia, o pastor em graça tem a Bíblia. Então isso aqui é instrução para nós. Temos que viver. Eu posso ouvir um amém? Não há outro caminho. Amém, abençoados?
1 Timóteo 2:3. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja... Agora eu vou entrar no assunto aqui, hein? O qual deseja que... Circule aí, todos. Em 1 Timóteo 2,4. O qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Está escrito ou não está escrito? E como entender esse texto aqui agora, hein? Deixa aberto aí, vamos lá em Mateus 26. Como entender esse texto, hein? Mateus 26. Vamos comparar aqui. Quem já achou Mateus 26? Verso 28. Demorou para achar, hein? Já achei. Mateus 26. Não fecha o Timóteo, nós vamos ler os dois textos, hein? Mateus 26, 28. Jesus disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por todos. Não é por todos? É por quantos? Por muitos, para a remissão de pecados. Então Jesus disse que o sangue dele foi derramado por muitos. Está escrito ou não está escrito? Aí 1 Timóteo 2, verso 4, Paulo disse que Deus deseja que todos os homens se salvem. E agora, como entender isso aqui? Parece um antagonismo? Não é antagonismo. Parece que a Bíblia entra em contradição? A Bíblia não entra em contradição. Então, como entender isso aqui então, hein? Se Jesus disse que o sangue é derramado por muitos, e Paulo disse que Deus quer que todos os homens se salvem. Parece que um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Parece, não parece? Então vamos ler mais um texto? Vamos lá em Tito, depois de Timóteo. Tito, capítulo 2. Tito 2, verso 11. Eu estou provocando vocês. Vocês não estão percebendo que eu estou provocando vocês? Eu estou chamando vocês a pensar? Estou provocando, de propósito. Tito 2,11, Paulo disse: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ué, Jesus disse que o sangue foi derramado por muitos. Agora Paulo está dizendo que trouxe salvação a todos os homens. E agora, como entender isso aí? Como entender isso aí? Como entender 1 Timóteo 2,4 e Tito 2,11? Como entender? Não vamos entender interpretando. Vamos entender como está escrito. Pegou essa? Não dá resposta pensativa. Não dá resposta interpretativa. Vamos dar uma resposta bíblica. Nós já somos julgados por mostrar na Bíblia que já fomos batizados em Cristo e é desnecessário batismo em água. Mesmo mostrando, já somos julgados. Imagina se eu não mostrar. Então, como entender aqui? 1 Timóteo 2,4. Deus deseja que todos os homens se salvem. E Jesus fala que o sangue foi derramado por muitos. E Tito 2,11 fala que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Como entender isso aí? Romanos capítulo 9, vamos entender isso aí. Romanos 9. Então a Bíblia não entra em contradição. O que acontece, as pessoas que pensam ou dizem que a Bíblia entra em contradição são pessoas que não têm o pleno conhecimento da mesma. Então, você não acha que o Espírito Santo vai contra ele mesmo, irmão? Jesus falou movido pelo Espírito Santo, amém? E Paulo falou movido por quem? Pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai contra ele mesmo. Não tem lógica, né? Então, Romanos 9. Quem já achou Romanos 9? Olha lá. Romanos 9, versículo 21. Romanos 9, 21. Paulo diz: ou não tem Deus, o Deus de Jeremias 18, que foi chamado de oleiro, Romanos 9, 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma mulher, massa aqui quer dizer mulher, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para
da mesma mulher ou da mesma massa fazer um vaso para honra, ovelha, e outro para desonra, bode? É uma pergunta. Ou não tem o oleiro? A pergunta é essa: tem ou não tem? Tanto tem que já fez, irmão. Tanto tem que já fez. Se você falar que ele não tem, você está atrasado, porque ele já fez. Deus já fez ovelha. Ele já fez bode. A primeira ovelha na terra foi Abel. E o primeiro bode na terra foi Caim. Então Paulo está citando o quê? Gênesis. Romanos 9, Paulo está citando, quando diz da mesma massa, ele está falando de quem? Eva. Um vaso para a honra, de quem ele está falando? Abel. Outro vaso para a desonra, de quem ele está falando? Caim. Está claro ou não está claro? Romanos 9, 22. Paulo aqui está perguntando, ele está questionando aqueles que questionam a soberania de Deus. Porque se você ler o verso 14, ao 14, que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Alô, quem já ouviu aqui, levanta a mão, quem já ouviu? Quem já ouviu falar assim, ó, mas se Deus escolheu um para salvação e o outro para perdição, então Deus foi injusto. Quem que já ouviu isso? Isso é pessoas ignorantes que não conhecem a palavra de Deus. A prova da ignorância é uma pessoa falar isso. Mas se Deus predestinou uns para salvação e outros para perdição, então Deus foi injusto. Quem já ouviu isso? É a prova da mais pura e explícita ignorância humana, que desconhece a palavra de Deus e a soberania de Deus. Por isso, Romanos 9,14. O que você vai dizer? Que há injustiça da parte de Deus? Se ele predestinou para salvação, então ele foi injusto. Você vai falar que Deus foi injusto? Quem é você para falar que Deus foi injusto? Aqui, ó. Aqui. Verso 15. Pois Deus disse a Moisés: compadecer-me-ei de quem me é compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, pois, se você não pensou ainda, não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, Romanos 9,18, não depende, ele se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, então se é assim, então por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? O cara é forgado ainda de falar isso, né? Então se é assim, se ele se compadece de quem quer e endurece quem quer, então por que ele se queixa? Por quê? Quem resiste à sua vontade? E eu te pergunto, quem resiste à sua vontade? Ninguém, porque ele disse: operando eu, quem impedirá? Então ninguém resiste à sua vontade. Tem caneta aí? A questão é que Deus, sendo soberano, entenda como você quiser. A questão é que Deus, sendo soberano, abre um parênteses, entenda como você quiser, fecha o parênteses. Vou falar pela terceira vez. A questão é que Deus, sendo soberano, abre um parênteses, entenda como você quiser, fecha o parênteses. Parece que ele brinca com a massa. Eu já falei, entenda como você quiser, que não vai mudar nada. Não vai mudar nada se você quer pensar que ele brinca, quer pensar que ele está vendo e finge que não está vendo. Se você quer pensar, porque acontecem coisas aí, Deus não faz nada. Fala para mim que você, mas Deus não está vendo. Você já não falou assim? Não é? Morre alguém, tem uma batida. Mas Deus não está vendo. Está vendo de tudo. Mas não fez porque ele é Deus e não quis fazer. E qual o problema? Mas ele podia, mas não quis fazer. E aí? Você vai dar uma bronca nele? Você vai discutir com ele? Você vai mudar a ideia dele? Como que você vai fazer? Então leia Isaías 40 antes. Isaías 40. Que conselheiro? Quem o ensinou? Com quem ele tomou conselho? Quem o instruiu? Vai ser você? Mas Deus não está vendo lá aquela tragédia em Brumadinho. Lembra a tragédia? Mas Deus não sabia. Mas Deus podia. Mas por quê? Porque ele é Deus. Você quer discutir com ele, eu dou o endereço, você vai lá e fala com ele. É a pergunta aqui, ó. É a pergunta do 19.
Por que ele se queixa ainda? Porque quem resiste à sua vontade? Pela quarta vez. A questão é que Deus, sendo soberano, abre um parênteses, entenda como você quiser, irmão, fecha parênteses. Parece que por vezes ele brinca. Deixa acontecer. Parece que finge que não está vendo. Mas na verdade não é que ele finge que não está vendo. A verdade é que ele tem caneta aí. A verdade é que Deus tem duas vontades. Vai para 30 anos que eu falo isso. Deus tem duas vontades. A vontade predestinada e a vontade permissiva. Ele permite. Sendo soberano, ele permite. Oh, olhem para mim aqui. Jesus não foi esbofeteado. Foi ou não foi? Ué, ele tinha todo o poder para não ser. Ele era o próprio Deus. Mateus 4, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de cima, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Ele não podia pular de lá, ele podia pular. Mas como que ele combateu? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E não pulou. Então você precisa entender a soberania de Deus. Não é porque ele é soberano que ele vai pular lá de cima. Ele não vai pular e acabou. Mas se ele pulasse, Salmo 91, aos seus anjos daria ordem, o anjo guardaria e protegeria ele. Mas ele não quis assim, ele preferiu não pular. Quem que está entendendo? Mas ele não podia ir andando, podia ir de barco, mas ele preferiu andar sobre as águas. E qual o problema? Ele quis ir andando sobre as águas. Alguém aqui está contra Deus? Tem algum problema para vocês? Você tem algum problema que ele foi andando sobre as águas? O que muda para você se ele foi de barquinho, se ele foi de jumento ou se ele foi andando sobre as águas? O que muda na sua vida? Estou te mostrando que Deus é soberano e age como tal. Então o ser humano, na sua ignorância, ele questiona Deus. Eu vou te dar um remédio para você nunca mais questionar Deus. Eu vou te dar um remédio para você nunca mais questionar Deus. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ponto. Mas Deus... irmão, fica na sua aí, irmão. Mas ele não podia. Podia. Mas ele não quis fazer. Está achando ruim? Vai lá falar com ele. Vai lá ver se você convence ele, se você muda a ideia dele. Mas Deus não podia. Podia. Tudo isso aí. Mas vai lá, tenta convencer ele. Só que você lê Isaías 40 antes, tá? Primeiro você lê Isaías 40. Estou falando e te mostrando um dos maiores atributos de Deus. Soberano. Para quem não sabe, tem caneta aí? Soberano significa Senhor absoluto. Ponto. O Senhor absoluto, soberano, permitiu ser esbofeteado. E se fosse você? Pastor, eu dava uma porrada no cara, eu puxava uma rasteira nele. É você, né? Ele não, ele pegou e deu o outro lado. Mas ele não podia? Podia. Ele podia só com o pensamento paralisar o braço. Podia ou não podia? Porque ele sabia que ia tomar uma bofetada. E ele é soberano. Ele andou sobre as águas. Curou paralítico, curou cego, curou... Ele podia. Quando fosse dar ele... o braço ficava... Podia ou não podia? Mas ele não quis fazer assim. Quem está entendendo? Filipenses 2, Paulo explica isso. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Humilhou-se a si mesmo. Ele não precisava ser humilhado, ele é o Deus a ser humilhado. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, humilhou-se a si mesmo. É mole? É mole? Você não faria isso nunca, né? Eu dava uma porrada naquele cara lá que ele ia ver. Tá pensando que é o quê, rapaz? Eu saí do céu para morrer por ele, para dar vida por ele. Ele nem merecia, ainda vai me dar uma bofetada, mas não vai mesmo, eu vou dar uma porrada nele. Esse é o pensamento humano. Está percebendo o pensamento humano? Isso é o que Isaías 55 diz. Isaías 55. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Você já pensa em dar uma porrada, né? Ele não, ó, bate aqui. Pá! Bate na outra também. Tá! Tudo na permissão dele. Quem está entendendo?
Romanos 9, verso 20. Mas, ó homem! Paulo, hein? Eu vejo Paulo falando assim. Romanos 9, 20. Ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Uma outra versão. Quem é você que com Deus contende? Você vai contender com Deus? Você vai falar para ele que ele está errado? Você vai querer ensinar ele? Quem és tu que a Deus replicas? Verso 20. Dirá a coisa formada, porque nós fomos formados. Fomos ou não fomos? Dirá a coisa formada ao que a formou. Por que me fizeste assim? Ele fala assim, porque eu quis. Tá bom assim? Nem te devo satisfação, tá? Mas porque eu quis. Eu fiz um para a honra, já leu Jeremias 18, e fiz outro para a desonra. Tá bom para você assim? Estou só te falando por que eu te fiz assim, tá? Por que me fizesse assim? Não, eu fiz assim porque eu quis. Você já leu Jeremias 18? O vaso que eu fazia quebrou na minha mão, joguei fora, peguei e fiz outro, como eu bem quis. Tem algum problema aí? Tá claro ou não tá claro? Não entendam, tem caneta aí? Não entendam soberania com tirania. O que eu falei? Você está percebendo a diferença? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não entenda soberania com tirania. Então Deus foi tirano, me predestinou. Ele foi um tirano. Não, ele não foi tirano. Em amor nos predestinou. Efésios 1:5. Predestinação não é tirania, é soberania. Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Predestinação não foi tirania, foi soberania. Efésios 1:5, em amor nos predestinou. Posso ouvir um abapai? Romanos 9, verso 20. Ou não tem o oleiro, verso 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para Deus? Por que eu estou lendo tudo isso aqui, hein? Só para te explicar o Tito 2:11 e o Timóteo 2:4, onde Paulo disse que é da vontade de Deus que todos os homens se salvem, que a graça se manifestou a todos os homens. Só para te explicar isso aí. E Jesus disse que o sangue foi derramado por muitos. Eu estou lendo só para te explicar. Olha aqui, olha a resposta aqui. Começa no verso 21. Romanos 9, 21, como é a resposta? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus... O que você vai me falar, hein? O que você vai dizer? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Então, Paulo foi enfático, foi claro em dizer que Deus fez vasos da ira que foram preparados para a... Bom, se foram preparados para a perdição, então está claro que a graça não é para todos. Então já encaixa com o que Jesus disse, que o sangue foi derramado por muitos, por quê? Porque a vaso da ira é preparado para a perdição. Mas então como entender quando Paulo disse que trouxe salvação a todos os homens? Todos os homens ovelhas. Olha o 23, Romanos 9, 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória, para a salvação, já dantes preparou. 24, os quais somos nós. Daí que veio a música. Vasos de misericórdia somos nós. 24, preparados de antemão para a glória do Senhor. Então, como entender Paulo? Lendo Paulo. Você só vai entender Paulo lendo Paulo. Então, quando Paulo fala em Timóteo 2,4 que Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, não são todos literalmente. Primeiro que Paulo está falando com um pastor que vai falar com a igreja. Então, Paulo não está falando com todos os homens da face da terra. Está claro ou não está claro? Eu vou escrever uma carta para o Eronildes. Eu estou lá no Japão, eu mando uma carta para o Eronildes.
O Eronildes é o pastor da igreja, vai falar com quem? Com a igreja. O Eronildes não vai na Globo, ele não vai lá no... Ele vai falar com a igreja. Ele não vai falar com toda a face da terra. Então ele vai falar com as ovelhas. É da vontade de Deus que todos os homens se salvem. Todos os homens quem? Todos os homens ovelha. Outra coisa, quando Paulo fala é da vontade de Deus que todos se salvem, não é sotéria, não é a salvação de Efésios 2,8, porque essa pela graça sois salvos. Então que salvação que ele está falando? A salvação da mente, a salvação da alma, que está lá em Romanos 10. Todo aquele que confessar o Senhor, ou aquele que invocar o Senhor, será salvo. Ele está falando da salvação da alma. Está claro ou não está claro esse apostolado? Hein? Está claro ou não está claro? E para fechar com chave de ouro, veja aí Efésios 1. Para eu voltar lá em 1 Timóteo. Abre em Efésios 1. Só para você ver como fica claro. Quer escrever essa revelação? Para entender Paulo, você tem que ler Paulo. Se você é um crente que não lê Paulo, sai falando besteira para caramba, porque você não conhece nada de Paulo. Eu estou debaixo do apostolado de Paulo. Então eu sei como Paulo pensava. Eu sei como Paulo, eu sei qual era a intenção. Alô, Filipenses 2, tem seguido de perto a minha fé, minha intenção. Eu sei qual é a intenção de Paulo. Mesmo modo de pensar. Olha Efésios 1,4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para aí. 3 letrinhas faz toda a diferença. Efésios 1,4. Pois nos, circule aí, ó, nos. 3 letras muda tudo. Pois nos, para aí. Você leu Romanos 9, 21, 22, 23 e 24, que fala de vaso da ira, preparado para a perdição, e vaso de misericórdia, preparado para a salvação. Então, quando Paulo disse em Efésios 1,4, pois nos elegeu quem? Elegeu todo mundo na face da terra? Claro que não, porque Jesus disse que o sangue foi derramado por muitos. Então, quando Paulo diz nos elegeu, olhando para Romanos 9, ele não elegeu o vaso da ira e vaso de misericórdia. Quando Paulo fala nos elegeu, ele está se referindo aos vasos de misericórdia. Está claro ou não está claro? Ou só eu entendo isso? Quer melhor explicado? Não tem como, né? Está claro ou não está claro? Então, escreva aí, ó. Diga comigo, para entender o apostolado, só estando debaixo do apostolado. Escreva isso aí, eu dou um tempo para você escrever, 30 segundos. Para entender o apostolado, só estando debaixo do apostolado. Não tem outro meio, irmão. Não tem outra maneira. Diga comigo, para entender o apostolado, só estando debaixo do apostolado. Volta lá para o Timóteo. Vocês estão percebendo que para viver em graça, exige forçosamente que você tenha um pleno conhecimento. Vamos lá em Colossenses. Vamos em Colossenses. Eu já volto em Timóteo já. Vamos lá em Colossenses. Colossenses 1. Olha o que Paulo falou. Para você viver em graça, você precisa fazer o que Paulo pediu. Ó. Colossenses 1, quem já achou? Verso 9. Colossenses 1, 9. Paulo disse, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento. Está claro ou não está claro? Paulo está falando com uma igreja em graça. Então, o crente em graça, ele tem que ser cheio do pleno conhecimento. Senão, por que eu não tenho dúvida? Por que eu não tenho perguntas? Tem gente que só vive fazendo pergunta. Tem uns aí que 10 vezes que me chama, é 10 vezes fazendo pergunta. Não é estranho? Já passou 5 anos ouvindo e só faz pergunta? Eu nunca fiz pergunta para ninguém. Porque eu sou apóstolo? Não, porque eu leio a Bíblia e creio. Você pergunta para quem está escrito aqui? Tem gente que me manda mensagem. Pastor, eu estava lendo aqui em Efésios 2,8, diz que nós somos salvos pela graça. Como é que você vê isso aí? Pô, isso é pergunta de jegue, desculpa, irmão. Pergunta de jumento, né?
Você está lendo Efésios 2,8, que diz que é salvo pela graça, pergunta como é que eu vejo isso aí? Ué, eu vejo como é que está escrito, ué. E o que está escrito? Que pela graça sois salvos? Então é assim que eu vejo, não tem outro modo de ver. Então a questão é que tem pessoas que param. Você não tem que parar. Hebreus 6, tem que prosseguir para a perfeição. Se tiver escrito. Você não vai perguntar para mim como é que eu vejo, irmão. Como é que você vê aqui quando Paulo disse que fala em 2 ou 3 profetas? Como eu vejo como está escrito. Ele falou, fala em 2 ou 3 profetas. É assim que eu vejo. Acho que a pessoa pensa que eu vou contra, né? Não sei o que a pessoa pensa. Ou pensa que eu vou mudar, como alguns estão mudando por aí. Pastor, como é que você vê aqui quando Paulo fala sobre o falar em línguas, hein? Aqui, ainda cita o texto. Aqui tal, no texto tal, fala que falar em línguas. Como é que você vê isso aí? Eu estou vendo como está escrito. Você não está lendo lá? Estou. Não tá, é assim que eu vejo. Simples assim. A questão é que o ser humano ele fica complicando. Isso é 2 Coríntios 12, né? 11. 2 Coríntios 11. Paulo disse, olha, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim de algum modo seja corrompido o vosso entendimento e se apartem, que é a pior coisa que para um crente, se apartem da simplicidade que há em Cristo. Você sabe por que todo mundo entende minha pregação? Porque minha pregação é simples. Não tem teologia. Eu duvido que você já não foi nas igrejas por aí, o pastor, nesta noite nós estamos aqui. Ele fica rodeando. Ele pega um pavão, fica passando batom no pavão. Ele pega o pavão, fica pintando o pavão. Ele pega o pavão, ele fica... O pavão já é colorido, Deus já fez assim. Sabe? O que está escrito no pavão? Pela graça sois salvos? Então, pela graça sois salvos, não fique enfeitando. Mas quantos pastores você não conhece por aí? Eu conheço todos fazem isso. A paz do Senhor, varão, estamos aqui nesta noite para representar. Para de encher linguiça e fala. Está escrito, pela graça sois salvos. Simples assim. Amém? Para de encher linguiça. Para de enfeitar o pavão. Então, por isso que as pregações aqui do nosso ministério, as minhas são claras. As minhas não deixam dúvida para ninguém. E eu falo para as pastoras e pastores, sede meus imitadores. Não fica enfeitando o pavão. É só vir e falar o que está escrito. Está escrito que Jesus, Romanos 4,25, morreu por nosso pecado. Assim, não tem que ficar rodeando, enfeitando. Porque isso complica a mente das pessoas. Amém? Olha o Colossenses 1, para terminar. Colossenses 1,9. Sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha, irmãos, quer escrever aí? É tão fácil que para alguns fica muito difícil. Pegou? Sabe por que fica difícil? Porque a pessoa quer mudar, quer enfeitar, quer, sabe? Um dia o irmão falou assim, mas então quer dizer que nós somos salvos assim? Eu falei, como assim? Só pela graça? Eu falei, só pela graça? Você queria mais o quê? Porque se é assim como você está falando. Não é como eu estou falando. É como está escrito. Eu não tenho culpa, não foi eu que escrevi. Não adianta você achar ruim comigo. Tá bom que é assim. Salvo pela graça, tá bom. Bom, irmão, se você quer levar um caminhão nas costas, o problema é seu. Está escrito aqui em Efésios 2,8 que salvação é pela graça. Mas assim, irmão, está escrito assim. Estão me entendendo? Eu já peguei pessoas que achou ruim. Eu já peguei pessoas. Eu já peguei. Ensinando Hebreus 2,14. Tá bom. Como seria bom se o diabo fosse aniquilado mesmo? Mas não está escrito que ele foi? Mas não é assim não. Como é que? Então a Bíblia é uma mentira? Porque está dizendo que ele foi, não foi? É uma mentira então? Fica gaguejando, não fala. O problema é que o ser humano fica complicando as coisas. E o que Jesus disse? Em João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura. A diferença é que no MGA, nós cremos como está escrito. Simples assim. Eu conheço muitos pastores e eu conheço muitas igrejas. Nossa, para falar que uma pessoa é salva, dá uma volta que você nem imagina. Dá uma volta para falar que é salvo. Dá uma volta. Por que as pessoas dormem nos cultos?
Porque dá uma volta aquela pregação, aquele sermão, para dizer que você... Efésios 2:8. Irmãos, graça e paz. Pela graça sois salvos. Quem recebe? Quem crê na Bíblia é Efésios 2:8. Eu vou dar volta para quê? Entendeu? Teve um aí que falou que prega graça igual eu. O cara só fala Deus te abençoe. Eu não falo Deus te abençoe, eu falo abençoado. Ele só fala Deus te abençoe, então não prega graça igual eu. Está longe de pregar igual eu. Pregasse igual eu a graça, todo mundo estava em graça já entendendo a palavra, a Bíblia. Vamos voltar em Timóteo, vai que não é o meu assunto. 1 Timóteo 2, versículo 5. Já expliquei o 4, amém? 1 Timóteo 2, 5. Porque, sublinha aí, ó, há um só Deus. Para quem crê em Trindade, Paulo diz que há um só Deus, tá? Amém? Porque a falsa doutrina da Trindade diz que são três. A Igreja Batista diz isso. A Assembleia de Deus diz isso. As claras. A Escola Dominical Batista da Assembleia diz as claras. Diz as claras. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, se referindo ao Espírito Santo. Como terceira pessoa? Então são três pessoas? Eu ouvi na Batista. Eu ouvi na Batista. Que o Pai é uma pessoa e tem uma vontade. O Filho é uma pessoa e tem outra vontade. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e tem uma vontade. Então são três pessoas com três vontades diferentes. Que heresia. Heresia que veio da onde? Do catolicismo. Porque os evangélicos vieram do catolicismo. E trouxeram o que o catolicismo chama de Eucaristia, o evangélico chama de Santa Ceia. O que o catolicismo chama de procissão, o evangélico chama de marcha para Jesus. Não está mudando nada. Vocês estão entendendo? Então, olha como que a Bíblia é clara. Eu só estou crendo no que está escrito. Ó. Timóteo 2,5. It's only one em inglês. Há um só Deus. It's only one God. Há um só Deus. Ô, irmãos, como é que entende isso aqui? Eu estou lendo que há um só, mas são três. Como é que entende? Hã? Quantos Deus são, irmãos? Vamos caprichar, diga, está escrito. Vamos melhorar, diga, conforme está escrito. Há um só Deus. Corre para Efésios 4. Corre aí, Efésios 4. Vamos confirmar. Eu só vou ler, hein? Não fala assim, esse pastor aí fica mudando, distorcendo. Eu só estou lendo. Como que eu estou mudando, distorcendo? Efésios 4, 5. Efésios 4, 5. Um só Senhor. Se Jesus é o Senhor, Deus é o quê? Se Isaías diz que fora de mim não há outro Senhor. Isaías 43. Se Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador. É o que os batistas falam. Jesus é o Salvador. E Deus é o quê? Porque em Isaías 43, Deus disse, fora de mim não há Salvador. Então são dois. O de Isaías é um e o Jesus é outro. Está vendo a heresia? Como é que se entende isso pelo Espírito Santo? Que o Deus de Isaías é Jesus revestido em carne. Não é outro. É o mesmo em uma outra manifestação. Será que vão morrer sem entender isso? Mas e o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Deus de Isaías, que é o Jesus o Salvador, em espírito habitando em nós. Você quer chamar ele de Deus? Quer chamar ele de Salvador? Você quer chamar ele de Jesus? Não muda nada. Quer chamar ele de Senhor? Não muda nada. Se ele habita em você, habitando em você, biblicamente ele é chamado de Espírito Santo. Mas no princípio criou o Deus, é o Deus dentro de você. Jesus é o Salvador, é Jesus dentro de você. Alô? Claro, não está claro? Ou só eu que entendo isso? Olha Efésios 4, 5, ó. Um só Senhor. Quanto Senhor? Então o Pai não é um Senhor e o Filho não é outro. Senão seriam dois senhores. E Paulo está dizendo que é um só. Vamos na língua portuguesa, vamos na lógica, vamos na coerência, vamos no racional. Se há um só Senhor,
E o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, diz que Deus é o Senhor. E o Novo Testamento diz que Jesus é o Senhor. Mas há um só. Racionalmente, é o que Jesus disse. Eu e o Pai somos um. Está claro ou não está claro? Quando no Antigo Testamento, Deus é o Senhor. No Novo Testamento, Jesus é o Senhor. Está claro que é o mesmo em uma outra manifestação. Porque eu posso estar aqui com camisa xadrezada, quadriculada, à noite, e amanhã de manhã com camisa amarela. E eu não sou o mesmo. Ou de camisa quadriculada eu sou o João, camisa amarela eu sou o Marcos, camisa vermelha eu sou o Reinaldo. Pô, mas eu não sou um só. Você não está vendo que eu sou um? Eu vou mudando de roupa, mas eu sou o mesmo. Deus foi mudando de manifestação, mas Ele é o mesmo. Um só Senhor, Efésios 4:5, uma só fé, um só batismo, Efésios 4:6, um só Deus. Olha lá o Paulo, ó. Efésios 4:6, um só Deus. 1 Timóteo 2:5, um só Deus. A linguagem é a mesma. Tem caneta aí? Trindade é uma heresia que veio do catolicismo. Nem existe a palavra trindade na Bíblia. Como é que eu posso crer numa coisa que não está escrito? Quem entendeu? Aí a Batista pega um texto ali, pega um texto ali, pega um texto ali, pega um texto aqui, faz uma salada e quer te empurrar dizendo que isso é trindade. Mas ninguém na Bíblia citou a palavra trindade, muito menos creu numa suposta trindade. Você vai ler os profetas, há um só Deus, não há outro igual a ti, ó Senhor. Os profetas criam que há um só. Os apóstolos. É irracional crer numa suposta trindade. É irracional. Uma grande heresia oriunda do catolicismo que os evangélicos pegaram e colocaram nas igrejas deles. Porque em graça não pode ter isso, né? Porque debaixo do apostolado não existe trindade. Paulo deixou claro que é um só Deus. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus. Alô? Como entender isso aqui? Eu estava pregando esse texto aqui, um testemunho de Jeová ouviu eu pregando e questionou. Está vendo? O testemunho de Jeová falou, está vendo? Deus é um e Jesus é outro. Não é isso que Paulo diz. Na língua portuguesa não é isso que Paulo diz. Eu vou te ensinar a interpretar o que está escrito. Ó, Timóteo 2,5. Porque há um só Deus. Para aí. Pergunta comigo assim, ó. Quem é esse um só Deus? Diga, a respeito de quem Paulo está falando? Olha lá, verso 5. Ó, a última linha. Cristo, Jesus, homem. Você pode pegar a sua caneta aqui, olhem para mim. Não é errado fazer isso. Você pode pegar a caneta. Porque as pessoas não entendem a língua portuguesa, então eu sou obrigado a te ensinar a língua portuguesa. As pessoas não entendem a língua portuguesa, então eu sou obrigado a ensinar a língua portuguesa. O pessoal do Rio de Janeiro chegou aqui, nossa, no MGA o apóstolo ensina até língua portuguesa. Eu sou obrigado, senão não vai entender. Pega a caneta, por favor. 1 Timóteo 2,5, ó. Porque há um só Deus. Não tem uma vírgula? Depois da vírgula, abre um parênteses, ó. Abre um parênteses, põe uma barrinha aí. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não tem uma vírgula depois dos homens? Fecha o parênteses. Isso aqui é a língua portuguesa. Fecha o parênteses. Como é que ficou o texto? 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, Cristo Jesus, homem. Eu sou obrigado a dar aula de língua portuguesa para que a pessoa entenda a palavra de Deus. Eu não preciso desse parênteses aqui, porque com olhos iluminados eu já vejo, pela língua portuguesa, que Paulo, quando diz que há um só Deus, ele está se referindo a quem? Cristo Jesus, homem. Está claro ou não está claro? Mas ele pôs um acessório. Cadê o acessório? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Isso aqui é um acessório que ele pôs. Ele só deixou mais ou melhor explicado. O texto original, na raiz, seria como? Há um só Deus. Quem? Cristo Jesus, homem. Acabou. É assim. Está claro ou não está claro? Aí, língua portuguesa para entender a graça. Senão a pessoa vai morrer sem entender.
Não, o testemunho de Jeová falou assim, tá vendo? Ó, há um só Deus, vírgula, e um só mediador. Ele está pensando que é outro. Na língua portuguesa você não está vendo, não está falando do mesmo, da mesma pessoa? Procura o professor Pasquale, está falando da mesma pessoa. Há um só Deus. Ele poderia falar, Cristo Jesus homem. Mas ele pôs um acessório. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. A pergunta é a mesma. Quem? Quem que é esse um só Deus? Quem que é? Quem? Isso é língua portuguesa. E os testemunhos de Jeová vão morrer sem entender um versículo. Se não entende um versículo, como que vai entender a Bíblia? Se não entende um versículo. Agora deixa eu desmascarar uma heresia. Olha aqui o versículo 6. O qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Para aí. O MGA é o quarto ministério pioneiro em graça no Brasil. Para quem não sabe, o MGA isso aqui é a história cristã do Brasil. O MGA é o quarto ministério pioneiro em graça no Brasil. Primeiro ministério, Crescendo em Graça, lá de Miami, do apóstolo José Luiz. Segundo ministério, eu estou falando de 1997, tá? 1997. Primeiro ministério, Crescendo em Graça, do apóstolo José Luiz, que já morreu. Segundo ministério, Cristo Vive, Ministério Cristo Vive, do apóstolo Miguel Ângelo. Terceiro ministério em graça, naquele tempo lá, hein? Igreja do Senhor Jesus Cristo, Bispo Renato Suete. E o quarto ministério em graça, o MGA, Ministério Graça Apostolado. Dos 4 ministérios, 2 já morreram. O apóstolo Zé Luiz já morreu. E penso e creio eu por causa das heresias. Deus tirou ele de cena por causa das muitas heresias e aberrações. Tem um aí que está na fila também, para Deus tirar ele de cena, tá? Porque está falando muita besteira. Não, Deus não permite. Deus não permite essas coisas. Por um tempo ele permite, está escrito. Está escrito que ele é tardio em irar-se. Mas tem um aí que está falando tanta besteira, tanta aberração, que ele está na fila. Deus me falou, está na fila para Deus tirar de cena. Está falando muita besteira. Está falando muita besteira. Muita aberração, muita heresia. O apóstolo Zé Luiz foi tirado de cena porque falou que ele que era Jesus Cristo, o homem. Ele falou. E de modo que ele aceitou, não foi sem querer. Eu estava vivendo esse tempo, o senhor viveu. Ele aceitou ser chamado de Rei dos Reis, de Senhor dos Senhores. Ele entrava no meio da congregação e chamavam ele de Pai, louvavam a ele, exaltavam a ele. E eu estava vendo aquilo de longe e falei, Senhor, isso não vai dar certo, hein? Aí eu fiz uma música. Como pode um homem mortal ser mais justo do que Deus? Como pode um homem mortal ser mais puro que o Criador? Lá em Jó, eu fiz essa música, vendo essas coisas. Deus faz coisas grandiosas, milagres que não podem contar. Deus dá chuva. Quer dizer, não tem como um homem. Então ele pegou, o José Luiz pegou, 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Daí o nome Jesus Cristo homem, que ele tirou daqui. E muitos caíram nessa heresia. Olha, ele é Jesus Cristo homem. Muitos caíram na heresia porque não leram o versículo 6. E lá em 97 eu já estava avisando. Leia o verso 6. Oh, Jesus Cristo homem. Ele é Jesus Cristo. É coisa nenhuma. É Jesus, é nada. Como é que você sabe que não é? Porque eu li o versículo 6. O que diz o versículo 6? 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Sublinha, o qual se deu a si mesmo. Para aí. José Luiz Jesus Miranda se deu a si mesmo em resgate, como diz o verso 6? Quem quer me responder isso? Vocês do Crescendo em Graça, vocês da Lua, de Marte, de qualquer lugar. O que eu falava em 1997, estamos em 2022, mudamos, viramos o século, continuo perguntando. 1 Timóteo 2,5, ele dizia que era Jesus Cristo o homem. Verso 6, quem é Jesus Cristo o homem? Verso 6, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Ele não fez isso. José Luiz não se deu a si mesmo? Ou ele morreu na cruz?
Não, vai me falar que José Luiz morreu na cruz. Ou você não entende que o texto se refere a Jesus de Nazaré? Por favor, quem está entendendo? Eu já falava isso em 1997. Me perseguiram, me xingaram. Você nem sabe o que falaram comigo. No tempo do Orkut me xingavam, mandaram tomar naquele lugar, filho de não sei o quê. Xingaram, porque eu estava citando o que está escrito. Contra a heresia dele. Era no começo. Aí ele aceitou essa heresia e começou a falar que ele era Jesus, que ele era o próprio Deus. A heresia foi tamanha. A aberração foi tamanha. A afronta ao Altíssimo foi tamanha. O que aconteceu? Deus tirou ele de cena. Quem entendeu? Renato Suete ficou brincando de igrejinha, andou bêbado por aí nos bar. Deixa eu ficar quieto, não vou falar uns podres aí que ninguém sabe, né? Andou fazendo umas palhaçadas na carne. Vai para cá, vai para lá, volta para a lei, e volta para a graça, e raio violeta, e São Germain, e colocou uma pirâmide. Começou com palhaçada, Deus tirou ele de cena também. De 4 só sobrou 2. O Miguel Ângelo está vivo ainda, lá no Rio de Janeiro. E eu sou o 4º ministério, está aqui o MGA. Vai para 30 anos. Para quem não sabe um pouco da história. Agora, pelo amor de Deus, né? Dizer que José Luiz era Jesus Cristo. Nem José Luiz, nem o Chacrinha, nem o Pica-Pau. Ô irmão, pelo amor de Deus, você chamar um homem de Jesus, um homem carnal, não vou nem falar, não vou conhecer ele segundo a carne, senão vocês vão escandalizar. Mas acreditar que um homem era Jesus. Não leu o verso 6, né? Olha o verso 6. O qual se deu a si mesmo em resgate, coisa que José Luiz não fez. Nem José Luiz, nem Paulo, nem Davi, nem Moisés, nem Samuel, nem Marcos Gomes, ninguém fez. O único que fez isso foi Jesus de Nazaré, que se deu a si mesmo. Ou não é isso que está escrito em Mateus? Não foi Jesus que morreu por nós? Ou foi José Luiz Jesus Miranda que morreu por você? Mas, né, fazer o quê, né? Talvez agora você está me entendendo, né? Porque lá em 97 você me xingava, perseguia, né? Agora que ele morreu, cadê? Disse que era imortal, disse que ia se transformar, ia ter a transformação. Cadê a transformação? Cadê? Falou que não ia morrer nunca, cadê? Morreu, cadê? Ezequiel 2, povo de dura cerviz, diz o Senhor, Ezequiel 2, e eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale, pois são casa rebelde, eles hão de saber que houve um profeta no meio deles. Ezequiel capítulo 2. Só acredita depois que morre, né? Lá em 97 já falava isso. 1 Timóteo 2, versículo 6. O qual se deu a si mesmo em resgate por todos para servir de testemunha a seu tempo. Todos quem, hein? Todos nós, né? Todas as ovelhas. Está claro ou não está claro? Quer escrever aí? Quando Paulo diz todos, se refere aos eleitos de Deus. O que eu falei? Quando Paulo diz todos, se refere aos eleitos de Deus. Está claro ou não está claro? Aí você coloca o texto aí, Efésios 1:4. 1 Timóteo 2:7. Para isto mesmo, Paulo falando, fui designado, enviado, pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. O texto, irmão gêmeo aqui de 1 Timóteo 2:7, o texto, a referência bíblica dele é Romanos 11:13, tá? Do lado aqui, ó, Timóteo 2:7. Para isto fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Coloca aqui, ó, do lado da verdade, ó, Romanos, escreve aí, ó, 11:13. Tá bom? Agora olha o verso 7 aqui, ó. O que era para fazer no verso 5, aí fizeram no verso 7. Esses tradutores da Bíblia também vão falar a verdade, né, meu? Olha o verso 7. No verso 7 colocaram o quê? Digo a verdade, não minto. O que colocaram aqui? Entre parênteses. Por que no verso 5 também não pôs entre parênteses? É mesmo. Será que só eu que enxergo essas coisas? Isso é língua portuguesa, irmão. Eu não estou falando uma revelação do além. Isso aqui é língua portuguesa, irmão.
O verso 7, o tradutor colocou parênteses. No verso 5, ele não pôs. O que é isso aí? Falha da língua portuguesa. Eu passo por cima da falha porque eu enxergo, eu consigo entender. Mas muitos já morreram sem entender. Não entende. Como ficaria o verso 7? Olha o verso 7. Ó. Para isto fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. O texto seco seria assim. Mas ele pôs um acessório. Qual acessório? Digo a verdade, não minto. Está mudando o que na frase isso aí? Não está mudando nada. Eu já estou crendo que ele está falando a verdade. Não precisava falar digo a verdade, eu estou crendo que é verdade. Mas ele pôs um acessório. Ele pôs entre parênteses. O que era para ter no verso 5 não colocaram. Estão percebendo? MGA também é cultura. Língua portuguesa, pelo menos, senão não entende a Bíblia, né? Verso 8. Olha lá o apostolado que diz. Ó. 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens façam o quê? Sublinha aí, ó. Orem em todo lugar. Sublinha aí. Vamos deixar claro esse apostolado. Tem gente que já falou que nem ora mais, né? Não, olha o que o apostolado diz, ó. Não quer que eu fale apostolado? Não quer que eu fale Paulo? Olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que a Bíblia diz. 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens... A diferença é que o MGA não muda. Se tiver escrito. Nós não mudamos, irmão, irmã. A gente não muda. Os caras aí estão mudando, estão tirando texto, estão sumindo, não está lendo coisas, está ocultando, está passando por cima. Pô, eu conheço a Bíblia, irmão. Amém? É que o cara aparece dizendo que não ora mais em nome de Jesus? Você está louco? Isso é um problema seu se você não ora em nome de Jesus. Mas você não tem o direito e nem recebeu autoridade espiritual para ensinar a igreja a não fazer isso. Você não tem essa autoridade. Ninguém, nem Paulo tinha. Como é que você vai ter essa autoridade? Para ir contra o que Jesus ensinou. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Como é que a pessoa vai contra o que Jesus ensinou? Mas, né? Meu pai falava, enquanto existe trouxa, malandro não passa fome. Tem gente que... Os caras não acreditou que o homem lá era Jesus? Oh, ele é Jesus. Ele não vai morrer nunca. Ele é imortal. Oh, cadê ele? Sumiu, não estou vendo mais ele, né? Ele morreu em agosto de 2013. Ué, disse que não ia morrer? É que você não lê a Bíblia, né, irmão? Ao invés de você crer na palavra de Deus, você está crendo na palavra do homem? Fica difícil, né? 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Como, hein? Como, hein? Orar como que Paulo quer? Levantando mãos santas. Alô? O que Paulo diz para Tito, hein? Tito 3,9. Evite questões tolas. Eu já vi gente por aí. Em graça, não levanta as mãos. Eu já vi gente por aí, hein? Lá no José Luiz era assim também, na Crescendo em Graça. Não podia levantar a mão. Olha como que é radical. Olha o radical. Eu vou levantar a mão para Deus se Deus habita em mim. Isso é ser bobão, né? Não é ser bobão? Isso é ser bobão, né? Você não está vendo que isso aqui é um sinal de exaltação? É um sinal de reverência, isso aqui, ó. Sinal de reverência. Sinal, Senhor, eu te amo, todo o meu coração. Não é esse coração que ama, mas é só um sinal, é só uma referência. Senhor, fala, Senhor, teu servo, fala, Senhor. Isso aqui é só um sinal, ó. E teve gente aí, em graça não levanta. Lá no MGA eles levantam as mãos, olha lá, levanta a mão para orar, olha para o céu. Eu vou olhar para onde? Para onde que eu vou olhar? Só tem 3 lugares. Filipenses 2. Nome dado acima no céu, na terra e debaixo da terra. 3 lugares. Céu, terra e debaixo da terra. Para onde que eu vou olhar? Deus está debaixo da terra? Deus está na terra? Deus está onde? Nos céus. Quem que não sabe disso? Mas os corneteiros, lá no MGA, eles olham para o céu, levantam as mãos. Para quem não conhece a Bíblia fica difícil, né? Por isso que o nome desse ministério é Ministério Graça e Apostolado, que é o que eu estou lendo e passando para a igreja. Amém? Amém. Apostolado. Não pode mudar. Como é que eu posso falar que eu estou debaixo do apostolado se eu não vivo o que Paulo ensinou? Diga bem forte, o que Paulo ensinou? Verso 8. Quero, pois, que os homens orem como? Em todo lugar. Como, Paulo? Levantando mão santa, sem ira e nem contenda. Está escrito ou não está escrito?
O mesmo que disse pela graça sois salvos, é o mesmo que disse, quero que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa. Então, é errado orar e levantar as mãos? Pelo contrário, é o que está escrito. Amém? Mas quem não conhece a Bíblia, né? Quantos pregadores que eu conheço que estão no YouTube aí que nem Bíblia não usa? Quantos que eu conheço? Quantos que eu conheço que nem lê a Bíblia? Às vezes lê um versículo, põe na tela assim e começa a falar um monte de besteira. Fala um monte de besteira que não está escrito. Não tem que falar palavras aleatórias. Tem que ler o que está. Não pode mudar do que está escrito. Saiu do que está escrito, está fora da direção de Deus. Está claro ou não está claro? Aí está um monte de gente falando besteira, né? Falando besteira. Ah, Jesus voltou no ano 70. É mesmo? Putz, eu tenho 54 Bíblias, ganhei mais uma esses dias. Nunca vi isso aqui na Bíblia. Putz, com 54 Bíblias eu não vi. Sabe que só eu que não vi isso aí? Ah, porque estão interpretando, porque de conformidade. Ah, estão interpretando, né? Mas interessante, se a graça é o fundamento que Paulo pôs, ele disse que ninguém pode pôr outro. Se Paulo não falou sobre isso, não tem coisa errada aí, não, irmão? Ou Paulo esqueceu? Ou o Espírito Santo esqueceu? Ou Paulo não sabia? Não está claro para você não que está fora do apostolado? Que está indo além do que está escrito? Eu posso pegar a Bíblia e fazer ela falar o que eu quiser falar. Eu posso chegar aqui e falar assim, graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo. Está escrito ou não está escrito? Eu citei aqui, ó, João 8,44. Eu posso pegar a Bíblia e fazer ela falar o que eu quero falar. Diz que teve um irmão que ia viajar de avião. Esse negócio de ficar abrindo caixinha da promessa. Sabe caixinha de promessa? Senhor, fala comigo, Senhor. E ele tinha medo de andar de avião. Aí ele ia andar de avião. Senhor, fala comigo, Senhor, se eu devo andar de avião ou se eu não devo, porque eu não... E falou com Deus, né? Aí, Senhor, pegou a caixinha de promessa. Fala comigo. Ele ia pegar o avião. Fala comigo, Senhor. Ele puxou lá um papelzinho da caixinha de promessa. Ele ia pegar o avião, hein? Aí o papelzinho estava escrito assim, ó. Em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Está escrito ou não está escrito? E é assim que se segue a Deus? É assim que se serve a Deus? É assim que se entende a Bíblia? É assim? Com caixinha de promessa, irmão? Você tem medo de andar de avião, vai pegar a caixinha de promessa, cai em Lucas 23:43, você não vai nunca. E o compromisso? E o compromisso, como é que faz? Vamos terminar. 1 Timóteo 2, versículo 9. Então não é assim, irmão. Não adianta você pegar. Os caras estão pegando a Bíblia aí, vai ali, vai aqui, vai. Não é assim não, hein? Tem que ver se está no apostolado. É, mas tudo é apostolado. Ué, mas o que diz Romanos 1,5? Recebemos a graça e o apostolado. Desculpa aí, irmão. Não pode mudar, não pode sair. É simples assim, ué. Primeiro, Romanos 1,5 é para receber a graça e o apostolado. É isso aí. Amém? Mateus 24 não está no apostolado de Paulo. Quantas vezes eu já não li as 14 de Paulo? Mateus 24 não está no apostolado de Paulo. Estão interpretando por aí, mas Paulo não mexeu nisso. Paulo não falou nada disso. Paulo falou outra coisa. Paulo falou que o Senhor virá nas nuvens e os que morreram em Cristo primeiro e os serão arrebatados. É isso que Paulo falou. Não tem nada a ver com Mateus 24. Tem nada a ver. Está claro ou não está claro? Agora a pergunta é, será que Paulo estava errado? Eu vou deixar de crer em Paulo para crer num homem que está fora do apostolado, está além do apostolado. Não posso. A minha razão não permite isso. Como é que eu vou acreditar num homem que, mesmo citando a Bíblia, está falando coisas que Paulo não falou? Eu não posso. A minha razão não deixa. Essa razão se chama Espírito Santo. Não posso. Como é que eu vou? Eu vou crer em algo que Paulo não falou. Se Paulo disse ser de meus imitadores. Está claro ou não está claro? 1 Timóteo 2, versículo 9. Vamos lá? Uns 10 minutos aí. Tem gente que não sabe entender esse texto aqui de Paulo. Ele já mudou de assunto. Agora Paulo vai mudar de assunto. O tema hoje, entendendo 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, 9. Paulo falou. Ele muda de assunto assim na hora, né? Na hora, ele está falando de uma... Depois ele já muda. Quer ver? Ó?
quero que do mesmo modo as mulheres... Paulo já vai falar de mulher. Ele está falando que é um só Deus, tá? Quer que ora, blá, blá, blá. 9. Quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos dispendiosos. Está vendo, pastor? Eu vejo aí mulher no MGA com brinco, com anel de ouro, com colar de ouro, né, com pulseira de ouro. Eu já vi a pastora com trança. E como é que você me diz agora? Como é que faz, hein? O que você me diz disso? Deixa eu ler mais um versículo aqui, já te explico isso aí. Versículo 10. Timóteo 2,10. Mas, ao parênteses, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. 11. Tem gente que não entende isso, agora eu vou explicar mais uma vez. 11. A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. Nossa, parece que Paulo era machista pra caramba, né? Diz que ele não gostava de mulher, né? A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. Circule na sua Bíblia, no verso 11, circule a mulher. Circule aí. A mulher. No verso 9, quero que do mesmo modo circule as mulheres. Circule aí. Verso 12, não permito que circule a mulher. Tá vendo, pastor? Aí no MGA tem mulher que prega, né? Tem mulher que ensina, né? Olha o que Paulo disse, ó. Não permito que a mulher ensine. E agora, pastor, o que você me fala? Aí, domingo mesmo a pastora Luzia ensinou. Domingo passado a pastora Helena ensinou. E domingo que vem vai ser a pastora Sueli que vai ensinar. Tá vendo? Você fala tanto que estiver escrito agora. Está escrito, ó. Não permito que a mulher ensine. Diga bem forte. Qual mulher que Paulo está falando? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Você vai saber de qual mulher que ele está falando. Ah, pastor, mulher não é mulher? Não. Não como homem não é homem, porque judeu é judeu e gentil é gentil. Amém? 1 Coríntios 14. Não permito que a mulher ensine, né? Qual mulher? Coríntios 14, versículo 34. 1 Coríntios 14, o mesmo Paulo. Você quer saber qual mulher que ele não quer que ensine, né? Ele não falou isso? Não permito que a mulher ensine, não é o que ele falou? Você quer saber qual mulher que é? 1 Coríntios 14, 34. As mulheres, você pode até circular aí de novo, ó. Coríntios 14, 34, você pode circular. As mulheres estejam caladas na igreja. Nossa, Paulo não gostava de mulher mesmo, né? As mulheres, Coríntios 14, 34, estejam caladas nas igrejas, não lhes é permitido falar, mas estejam submissas. Agora você tem que sublinhar, né? Senão não vai valer, né? Sublinha aí, ó. Como também ordena a graça, amém? Como ordena o quê? A lei. Para aí. Olhem para mim. Então, que mulher que Paulo disse não permito que a mulher ensine? A mulher que estava debaixo da lei. Está claro ou não está claro? Viu, pastora Sueli? Não tem nada a ver com você, tá? Pastora Luzia, não tem nada a ver com você. A Maria e Dalva Evangelista, não tem nada a ver com vocês. Pastora Helena, não tem nada a ver com você. Pastora Ana Lúcia, não tem nada a ver com vocês. Pastora Estefânia, não tem nada a ver com vocês. Vocês são mulheres gentias. Está claro ou não está claro? E estão debaixo da graça, não está debaixo da lei. Pode ensinar à vontade. Amém. Priscila e Áquila ensinavam à vontade. As filhas de Filipe eram evangelistas, profetisas. Então Paulo está falando de mulheres que estavam debaixo da lei. Mas Romanos 6,14 diz que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Cadê a salva de palmas ao Senhor? Pastor, mas por que Paulo falou isso aí para eles debaixo da... Porque a igreja de Corinto é uma igreja mista, de judeu e gentil. Lembra do negócio da... Um come, o outro não come, e se embriaga. Paulo falou, mas o que vocês estão fazendo aqui não é ceia, isso não é ceia. Nisto que eu vou dizer, não vos louvo. Isso não é ceia, isso aí.
Isso é bagunça. Vamos terminar em 1 Timóteo 2, versículo 13. Aí, ensinando para Timóteo por que ele disse no verso 12, não permito que a mulher ensine. Por quê? Porque o Timóteo ia enfrentar mulheres judias. E mulheres judias, fanáticas, debaixo da lei, né? Paulo falou, não, eu não permito que a mulher ensine. Está claro aí? Não permito que as mulheres ensinem. Aí você vai ler as cartas de Paulo para a igreja, Romanos, você vai ver um monte de mulher lá que ensinava, que não tem nada a ver. Mas a mulher judia falava, não, você não está debaixo da lei? Coríntios 11, o cabelo foi dado no lugar do véu. Lembra que ele falou? O cabelo foi dado no lugar do véu. Para quem que ele estava falando? Para as mulheres judias. Ai, pastor, mas eu não posso cortar o cabelo. Não, irmão, você é gentia. Tem nada a ver com a mulher judia. Isso era costume da lei. Tem nada a ver com mulher gentia aqui no Brasil. Quem está entendendo? Era costume cultural ou judaico. E nós não temos esse impedimento cultural e muito menos estamos debaixo de ordenanças e mandamentos judaicos. Está claro ou não está claro? Já ensinei aqui sobre usos e costumes, hein? Já ensinei aqui sobre missão transcultural. É o que eu falei. Se você for na Escócia, vão te dar uma saia para você pregar. Mas eu vou usar saia nada, eu sou homem. Não, calma, irmão, calma. É que na Escócia o costume é o homem usar saia. Mas você não conhece ninguém segundo a carne. Amém? Problema nenhum. Você vai nos Estados Unidos, dependendo do local, quando você desce do avião, já chegam lá com uma caixinha de charuto. E eu que nem fumo, como é que faz? Não, para trás de mim, Satanás. Eu nem fumo. Não é assim que age, irmão. Pega o charuto, guarda o charutinho, guarda, pega lá. Mas eu não fumo. Calma, irmão, pega um pouquinho, irmão. Para de ser radical. Pega o charuto. Mas eu não fumo. Para, irmão. Deixa eu explicar, vem aqui. É que nos Estados Unidos, aqui no Brasil, quando chega alguém na sua casa, você oferece um cafezinho. Mas nos Estados Unidos não é cafezinho. Nos Estados Unidos é charuto. Pega o charuto, irmão. Colossenses 4:5. Andar em sabedoria para com os que estão de fora. Pega o charuto, fica quietinho, guarda aí. Depois que ele vira as costas, joga fora, faz o charuto. Mas pega o charuto, fica quietinho. Anda em sabedoria. Isso é cultural. É cultura. Um pastor amigo meu lá na Alemanha, quando acaba o culto na Alemanha, para onde que eles vão? Tudo para a choperia. Cada canecona de chope assim, você nem imagina. Está amarrado, pastor. Não, calma, irmão. Menos, irmão, menos, irmã, menos. Menos, irmão. É preciso entender sobre cultura. No Brasil toma cafezinho, na Alemanha toma chope. Mas calma, irmão, Paulo disse, ninguém vos julgue pelo comer ou beber. Quem lembra? Deixa tomar o chope, irmão. Amém? Você está na Alemanha, deixa tomar o chope. Depois do culto eles vão tomar chope, deixa tomar o chope. Ninguém vai para o inferno porque tomou o chope. Você toma café, ninguém fala nada. Por que eles não podem tomar o chope? Está vendo? Está vendo como que você entendeu? Vamos terminar aqui? 1 Timóteo 2, verso 13, terminando. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. Todavia, salvar-se-á. Pastor, a mulher vai ser salva dando à luz filhos se, tem condição ainda, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação, aí que ela vai ser salva. Irmão, aqui não está falando de sotéria, não está falando de Efésios 2,8, que é a salvação de ir para o céu. Quando Paulo disse, todavia salvar-se-á, ele está falando na língua portuguesa, todavia ela irá bem. Pegou? Quem pegou? Todavia ela vai ser uma boa esposa, todavia ela irá bem, dando à luz aos filhos. Aqui está falando de ser humano normal, como mulher, não está falando da salvação de ir para o céu. Está claro ou não está claro? Uma salva de palmas ao Espírito Santo! Olha, eu ensino todas essas coisas nos meus livros. Já estamos no volume 7, hein?
Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem gente que já tem o 7, a coleção. Tem gente que não tem nenhum ainda. Depois, não entendi, mas você tem que ler. Lê com a Bíblia, acompanhando a Bíblia do lado, ó. Bíblia, e aqui tem a graça e o apostolado. Entre em contato conosco que eu te envio pelos correios. Vamos ficar de pé? Senhor, graças te dou nessa noite pela graça e pelo apostolado que nos é revelado. Obrigado, te agradeço pelos anjos, pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos dá entendimento, espírito de sabedoria e revelação. Glória a Deus por essa noite, glória a Deus por todos que assistiram e compreenderam e aprenderam a graça e o apostolado. Eu declaro saúde para vocês e prosperidade para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. E até domingo às 18 horas, culto de louvor, adoração, graça e apostolado. Salve de palmas ao Senhor, graça e paz a todos vocês, glória a Deus pela sua vida.